Bom, pessoal, voltando aqui então para a gente completar o nosso modelo 6, o que ele pede no nosso modelo 6, né? Ele fala assim, ó, considere o modelo 5, os operadores A, B e C operam das 8 às 18. A pausa para o almoço é da meio-dia a 1 da tarde, os operadores ainda têm uma pausa para um cafezinho no período da manhã e da tarde, de 15 minutos. O operador A para em horários diferentes, né, às 9h45 e às 15, e os operadores B e C param juntos às 10 da manhã e às 15h30. Bom, então aqui ele tá falando de turno, né? E para a gente fazer essa parte de turno aqui no Flexim, nós vamos aqui em Toolbox e aí a gente vai ter as opções, né? Eu clico nesse mais aqui, deixa eu só apagar essa aqui. Eu vou ter as opções aqui no mais e uma das opções é essa aqui, ó. É Timetable. É uma tabela com tempos, né? E esses tempos são os tempos que representam o turno dos operadores aqui nesse caso. É o tempo de processamento, o tempo de disponibilidade, né? Na verdade, pode ser de várias coisas. Se a gente pegar aqui, ó, a gente quer fazer para operadores, mas eu posso fazer para várias coisas. Posso fazer de disponibilidade de máquina, posso falar de tempo de disponibilidade de estoque, do meio de transporte, né? Então, eu tenho para várias coisas, mas no nosso caso aqui nós vamos escolher um operador, tá bom? Antes disso eu quero só nomear aqui, né? A gente pode colocar aqui como turno OP1, que é do operador 1, né? Desculpa. E aí eu venho aqui, eu posso adicionar esse operador 1 com o mais, como vocês viram aqui, né? E aí eu escolho ele aqui. Ou eu posso pegar esse conta-gotas e ir lá no operador 1 e clicar aqui. Muito bom. Na hora que eu coloquei esse operador aqui, eu começo a atribuir agora para eles, posso atribuir funções, ou eu posso atribuir essa tabela aqui, que é a timetable. Então, estou olhando aqui para a timetable do turno do operador 1. Como é que ela funciona? Ela é baseada não na data, mas ela é baseada numa repetição diária. Então, todo dia, né, que esse operador tiver disponível, ele vai ter essa disponibilidade aqui que nós vamos colocar. Então, para começar, o que eu selecionar aqui, ó, de vermelho, são as configurações que ele não está disponível. Então, para o operador 1, a hora que eu selecionei aqui, ó, ele não está disponível nessa hora, tá bom? Posso apertar um delete e ele apaga. No nosso caso aqui, o operador ele começa a trabalhar a partir das 8 horas da manhã. Então, das 0 horas até as 8 horas, não tem disponibilidade de operador no sistema, né? Na fábrica. A fábrica não está disponível. Ele também não trabalha da meio-dia até a 1. Por quê? Porque nesse horário ele está no horário de almoço. Então seleciono aqui, do meio-dia até a 1 também não tem disponibilidade para esse cara aqui. E ele vai embora às 18. Né? Então, das 18 até as 23, ele também não está aqui. Bom, o que mais que a gente precisa configurar então? Já configuramos o horário do almoço, os horários que ele não está porque o turno dele começa em X horas, né, das 8 até as 18, com 1 hora de almoço. Que mais? Agora a gente precisa configurar os cafezinhos, que para esse cara aqui, que é o operador 1, o cafezinho dele é às 9h45. Então vou chegar aqui às 9. Vocês podem ver que tem as marcações dos minutos aqui, ó. Vou tentar aproximar aqui 9h45 até as 10. Ele já o Flexim tem ficado mais inteligente, ele já está pegando essas horas mais cheias, tá vendo? Então 9h45 até as 10. Antes
a gente tinha que ficar ajustando aqui, né? Tanto no start quanto no end e tal, mas não teria problema nenhum também. E o outro horário é das 15 até as 15h15 de duração, né? Então coloco um OK aqui, vou entender que a minha timetable já está aqui e já está direcionada para o operador 1. Tá vendo? Ó, o operador 1 está adicionado e a tabela dos tempos está aqui já disponível para ele. Precisamos fazer agora também a disponibilidade do operador 2 e 3. Eu poderia criar uma nova timetable aqui, né? E aí eu venho aqui, ó, timetable, crio uma nova. Mas eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e duplicar. Por quê? Porque o que vai mudar é só o horário do intervalo. No caso aqui também vai mudar algumas configurações, mas basicamente é o horário do intervalo. Então aqui, ao invés de chamar turno operador 1, eu vou chamar de operador 2 e 3. E aí aqui eu retiro o operador 1, deleto, e adiciono, na verdade eu vou adicionar aqui com os conta-gotas, né? Vou adicionar o operador 2 e o operador 3. Muito bom. As funções não mudam nada, né? Agora, quando eu venho aqui para o timetable, o que vai mudar são os horários do café. Esses caras aqui, eles começam às 10 no café. Então eu venho aqui, deleto das 9h45 e adiciono o café das 10 às 10h15. Tá ok. E o outro horário deles, então, é das 15h30 até as 15h45. Vou retirar esse aqui. Deleto das 15h30 até as 15h45. Você vê que o Flexim está mais esperto agora, ele pega esses horários mais redondos, né? Se fosse um horário quebrado, eu poderia mudar aqui sem problema nenhum também. Os horários de indisponibilidade fora os cafés são os mesmos, né? Porque o turno começa às 8, termina às 18, e aí a gente tem a indisponibilidade do profissional, né? Do operador. Coloco OK aqui. E aí eu tenho já a minha timetable para os operadores 2 e 3. Vou dar um reset e um run para a gente ver o que vai acontecer aqui. Olha lá, o operador está disponível, está operando, né? Se você olhar no nosso tempo de simulação, ele está aqui às 8h01, então não teria problema nenhum, porque está dentro do turno dele. Se eu acelerar um pouquinho, vamos acelerar para chegar perto das 9h45, né? Quando chegar às 9h45, opa. Olha lá, vou dar um stop aqui. 10h07. Na verdade, a gente passou um pouco das 9h45, né? Então não deu para ver o operador A no intervalo. Mas o operador B, se a gente olhar aqui, ó, der um clique nele, ele vai estar no state aqui dele, vai estar schedule down. Significa que, de acordo com uma programação, uma tabela, ele tá down, ele não pode, ó lá, ele não pode operar, que é a questão do intervalo dele. E aí a gente vai ver que, se eu olhar aqui mais de perto, ele tem um quadrado vermelho em volta dele por questão de falta de disponibilidade, como se ele tivesse bloqueado. No operador 3 é a mesma coisa, tá vendo? Se eu clicar aqui, ele está schedule down. Então, baseado numa operação, numa planilha de tempos, né? Ele vai estar indisponível. Se eu continuar no run aqui, a gente vai ver que às 10h15 esses caras vão voltar a trabalhar. Vamos ver, ó, 14, 15, olha lá, agora eles já estão disponíveis, já estão trabalhando de novo, tá vendo? Quando eu chegar no meio-dia, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou acelerar aqui para a gente chegar perto do meio-dia. Do meio-dia a 1, lá, tá todo mundo
parado por conta da questão do horário de almoço. Então significa o quê? Significa que a nossa timetable está rodando. Se eu acelerar tudo aqui, ó, nós vamos ter um processo dele rodando outros dias, tal. E aí a gente vai ver que ele fica rodando, o modelo de simulação fica rodando independente do dia. Se você ver aqui, ó, 30/4 já é um outro dia aqui. Mais 8h38, esses caras devem estar bloqueados, porque está fora do turno deles. Então, ó, clico aqui, Schedule Down. A questão é que ele está acumulando gente, está acumulando coisa aqui no estoque, né? O que eu posso fazer para entender o processo de um dia, né? Eu posso dizer para ele aqui o seguinte, ó, que ele vai ter um start e ele vai parar num stop aqui, ó. Ele vai parar num stop que vai ser no próprio dia, mas agora eu vou colocar às 19 horas, porque a gente vai ver ele em algum tempo parado ali, sem operar por conta do final do turno. Mas senão ele vai ficar rodando dias e dias infinitos aqui. Então eu estou deixando no mesmo dia para a gente ver um tempo de simulação aqui. Vou dar um stop, um reset, vou dar um run. Agora eu vou dar um bem rápido para que ele termine. Ó. Terminou aqui o nosso ciclo, né? Se você olhar aqui, ó, no dia 29 ele terminou às 19 horas. Ele terminou com 876 peças realizadas, né? Produtos acabados. Ó, se você olhar, tem uma quantidade bacana. Tem gente ainda aqui para o meio do caminho, tá vendo? Ó? O estoque inicial tá com um gargalo aqui. Depois a gente vai fazendo essas tomadas de decisão, né? Baseada no que está acontecendo. Mas eu consigo acompanhar aqui um turno simulado do que poderia acontecer. Tá bom? Então, para o modelo 6 é isso. Vamos salvar aqui com o modelo 6, né? File, Save As. Modelo 6. Aula 7. E aí não esqueçam, né? Tanto o modelo 4, 5 e agora o 6, eles vão ser enviados como atividades prata, tá bom? Lá no local destinado para vocês, tá bom? Então, enviem essas atividades e encontro vocês nas próximas aulas.